Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite a todos aí entrando. Horário, horário meio diferente aí pra live, né? Mas estamos juntos. Opa, bom, Eric. Boa noite. Pessoal, bora lá na live de hoje. Mais uma vez aí falando de câmbio automático, né? Boa noite, Matheus. Tamo junto. É isso aí. Pessoal, hoje a live é o seguinte, o tema é o seguinte: e se eu errar no câmbio e acabar tendo prejuízo no meu bolso ou dando prejuízo para o cliente? E aí, como que eu faço? Né? Então, essa é uma dúvida que pega bastante gente e o pessoal geralmente fica bem com medo dessa parte, acaba tendo aí, acaba sendo travado por esse medo, né? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Ó, é isso aí, o pessoal animado. Ó. Horário, gente ocupada é assim. eu tava gravando aqui um módulo do curso aqui, ó. Aí a gente tava. Mas é isso aí, bora lá. Então, pessoal, ó, me fala aí qual é o seu maior medo em relação a errar no câmbio, tá? Seu medo é ter prejuízo, seu medo é ter que pagar um câmbio, sabe? Seu medo é perder cliente, ou sabe, ficar queimado na cidade. Fala aí, vamos trocar uma ideia aí, tá? Boa noite, Thiago. Ó, meu pai dizia, quem precisa e meu pai dizia que quem precisa e quem rasteja. Peraí. Meu pai dizia, né, que quem precisa e quem rasteja. Eu não sei se eu entendi não, mas é isso aí. Fala aí se tá certo assim mesmo. Ô, Elton, bom? Perder cliente. Olha aí, pessoal, vai colocando aí, tá? Ó, tudo é perigoso. Perder dinheiro e perder cliente. Aí quem rasteja, né? Então, vai colocando aí pra gente entender melhor, tá? Ó, eu nunca mexi com câmbio, mas estou com problema no câmbio do meu carro. Tenho noção de mecânica, mas tenho medo de pegar para mexer e acabar prejudicando outras coisas. Lucas, tipo assim, você tem noção de mecânica, mas não tem de câmbio, eu entendo, tá? E você tá certo, porque se você tem noção de mecânica, mas for tentar mexer com câmbio, cara, é diferente, hein? É diferente. O câmbio automático ele é diferente. Mecânica você desenrola, né? Porque a mecânica ela é lógica, né? Agora o câmbio automático ele não é tão simples, tá? Você precisa de uma base, uma basezinha, um método para te guiar, entendeu? Aí você vai dar conta de fazer o seu próprio câmbio mesmo, tá? Ó, quem precisa é quem rasteja. Toda hora para mim dá certo. Top. É isso aí. Então vamos lá, ó. Lembrando que hoje é quarta-feira, né? Mas semana que vem é o nosso evento câmbio automático, semana do câmbio automático para iniciante, tá? Então, quem não se inscreveu, corre lá, corre aí no perfil aí, na link na bio aí, clica no link, né, na bio e se inscreve lá, coloca seu e-mail, entra pro grupo do WhatsApp já, tá bom? E vai ser semana que vem, a partir do dia 8 ao dia 12, tá bom? A gente vai estar divulgando as datas lá pelo e-mail, então coloque seu e-mail certinho lá, tá? Entra no grupo. Beleza, pessoal. Ó, esse medo aí, o medo de errar, é um medo que é uma situação que é muito comum na vida de quem está iniciando no câmbio automático, tá? E
na vida, é comum também na vida de quem está iniciando qualquer coisa nova. Então, realmente, você vai fazer qualquer coisa nova, você vai lá e vai ter um medo. Eu lembro, eu já falei aqui direto, eu falo, meu primeiro câmbio automático eu fiquei com medo, medo mesmo, medo de tudo, todas as etapas. E na hora de funcionar o carro, que medo também que me deu, hein? Que aí você funciona e aí você pensa, mas será que esse câmbio vai andar? E aí você tem medo, enfim. O medo, ele é que o medo ele pega a gente mesmo, tá? Qualquer coisa nova que a gente vai fazer. E no câmbio automático, o que que acontece? O pessoal tem medo, a gente tem medo, né, quando tava começando. Por quê? Porque um medo, um erro pode custar caro, né? E então pode custar caro para o nosso bolso, para o bolso do cliente, e pode ser que a gente arrume um problemão, né? Mas a notícia boa é que tem como a gente o método em si, ele previne, a gente tem como a gente prevenir de não ter um prejuízo, tá? Tem como a gente prevenir. Por exemplo, você montou um câmbio e aí você vai testar esse câmbio. Antes de você sair para testar, e outro, na hora da montagem do câmbio, você já tem uma série de situaçõezinhas que você tem que conferir certinho, sabe? Você tem que medir, tem que conferir, tem que estar tudo dentro do parâmetrozinho para poder você montar o câmbio e falar, ó, esse aqui, certeza que esse aqui vai funcionar. Por quê? Porque esse aqui eu montei com método, não tirei coisa da minha cabeça não. Esse aqui eu tirei, eu peguei informações e coloquei aqui dentro e tá tudo certinho. Aí na hora de você testar o carro, tem uma série de situações que você tem que avaliar também, entendeu? Antes de ir testar o carro. Porque se você só montar o câmbio de qualquer jeito, colocar no carro e sair acelerando o carro, cara, o câmbio automático, ele não aceita desaforo não, tá? Porque você pode acabar queimando os discos do câmbio andando aí 5 quilômetros ou menos ainda, entendeu? Se o câmbio tiver algum problema lá, você não testou, vai queimar mesmo. E vai queimar que você vai ter que voltar para a oficina e vai ter que desmontar tudo de novo. Mas tem como você se livrar desse problema. O que que acontece? Muitas pessoas começam no câmbio automático, mas elas querem consertar de qualquer jeito, né? E aí acha que o câmbio vai aceitar de qualquer jeito você montar e andar, mas não é assim. Aí o que que acontece? A pessoa vai ter um prejuízo, o câmbio vai lá e queima, aí ele vai ter que abrir todo o câmbio de novo, vai trocar as peças e aí ele levou um prejuízo, aí ele já para. Mas claro também, né? Se levar porrada, você desanima mesmo, né? Mas tem como tem como você fazer a coisa bem certinha, entendeu? Vai lá testar consciente, vai tranquilo. E outra coisa, vai monitorando, entendeu? Por exemplo, se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro de para vocês aqui. Ó. Uma das situações que você tem que monitorar é a temperatura do câmbio. Então, você vai testar um câmbio, você vai com o aparelho conectado. Se você viu que a temperatura está subindo demais, então tem algum problema, entendeu? O radiador não está refrigerando, o óleo do câmbio não está circulando, não está resfriando. Então, por exemplo, tem disco patinando. Se tiver disco patinando, a temperatura sobe mesmo, cara. Sobe mesmo. E quando você vê que a temperatura. Você bobeou ali, quando você foi ver se a temperatura já está elevada, é porque o disco já queimou. Mas é como eu estou te falando. Tem como você se livrar desses BO aí, desses problemas, tá? Fazendo a coisa com calma, do jeito que tem que ser, que é aplicando o passo a passo que a gente ensina, tá? Aproveitando aqui, vou ler uma pergunta já do Everton aqui. Qual a temperatura ideal do câmbio? O Elton já respondeu, de 80 a 100 graus. Exatamente, ó. Tem câmbio que até é normal ele passar de 100 graus, né?
Tem câmbio que se você tiver um solzão ensolarado, um solzão bem quente aí e tal, na hora do almoço, 1 hora da tarde, você vai e anda bem com o carro mesmo. Ele pode até passar um pouquinho de 100 graus, mas ele tem que estabilizar, tá bom? Se ele não estabilizar, ele vai ter algum defeito interno sim, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Ó, eu já falei, a gente tem medo mesmo no começo, né? Normal. Isso é bom que isso ajuda a gente a não querer fazer a coisa de qualquer jeito, né? Então tá. Já falei aqui, o câmbio não aceita desaforo, tá? E aí, deixa eu ler alguns comentários aqui, a gente vai acompanhando. Ó, onde eu parei aqui. Ó, o Lucas falou: tô achando que vou aprender com você e depois mexer no meu carro. Ótimo, meu amigo. Ótimo. Lucas, você. Ó, o Elton. Lucas, aprende mexendo. Gessé é o melhor. Ô, meu amigo, obrigado, hein? Obrigadão aí. Tamo junto aí, tá? Aprender principalmente parte elétrica. Sim, sim, é bom aprender tudo, tá? Parte elétrica é bem importante também. Ó, o Jairo. Boa noite, irmão. Obrigado pela dica de hoje. Me ajudou demais. Opa! Valeu, hein? Precisando, pessoal, manda no direct lá no WhatsApp que a gente conseguir, a gente ajuda, tá? Roberto, já falei a temperatura. Ó, se for dar exemplo de algum modelo, dá o da Toyota A750. Beleza, meu amigo. Tem bastante aí ou você tem uma? A 750 usa na Hilux 5 marcha, 2000 2014 a 2000 acho que é 2014, 2015, se eu não me engano. Posso estar falando besteira aqui, mas a Hilux ela usa nesse intervalo aí de 2014, 2015, câmbio A750, 5 marchas. Usa na Triton também, a Triton 2019, usa na Pajero Full 2012, se eu não me engano também. Problema crônico do câmbio da Hilux. Ah, você fala o A750 ou Everton? Ou manda aí que ano de Hilux, depende. Hilux não é um câmbio assim problemático, não, sabe? Ó, qual a dica que você dá na hora de fechar um câmbio? Ó, na hora de fechar o câmbio, você tem que avaliar várias situações. Folga de embreagem, tem que avaliar, é, na verdade, assim, antes de fechar o câmbio, você já tem uma série de coisinhas ali para ir conferindo, conferindo. Quando você está na hora de fechar o câmbio, é pouca coisa que você tem que avaliar ali, entendeu? O que acontece? A cada pecinha da montagem do câmbio, você tem um jeito certo de conferir ali, entendeu? Aí você vai conferindo com certeza, e eu vou ensinar vocês também a usar o manual, e vai conferindo, vai conferindo. Quando chega na hora de fechar, praticamente é pouquinha coisa ali que você tem que conferir, tá? Tem que faz o archeck, sabe? Faz tudo completinho. Ó, o meu 09G já aceitou muitos desaforos. Então, meu amigo. Ó, só estou com ele aberto na bancada para fechar, aguardando os discos de composite. Verdade, você falou, o A750. É, isso, você falou mesmo, lembrei. Verdade. O Hilux 2013. Ô Everton, a Hilux 2013, ela é 4 marchas, né? Essa sua é 4 marchas? A 4 marchas, o que você tem que ficar de olho? É, radiador. Radiador. Essa é uma ótima dica, tá? Fica de olho no radiador de água do motor ali. Por quê? Porque o óleo do câmbio sai do câmbio e vai quente, né? E vai lá no radiador para ser resfriado.
Então, se der um problema ali no radiador da caminhonete, vai afetar o câmbio, tá? Então, isso aí principalmente. E outra, troca de óleo, né? Troca de óleo preventivamente é o que você tem, é o que todo câmbio automático é. O ideal, né, de todo câmbio automático é ser trocado o óleo preventivamente para não dar problema precoce, né? Tô com uma lá que tá saindo só de segunda. É, tá saindo só de segunda, aí que vem a importância de fazer o diagnóstico, né? Tem que fazer o diagnóstico, uma série de medições. Você vai ver que falha que tá dando, você vai medir velocidades, pressões, tá bom? Isso aí a gente ensina também. Se precisar de ajuda, chama a gente no direct lá, tá? Então tá, pessoal, vamos ver o que mais que a gente. Eu sou de Vilhena, Rondônia, tá? Ó, vamos lá. Ó, o medo, né? Falando do medo aí. O medo é normal, beleza. Eu vou contar uma história aqui. Uma vez eu montei um câmbio 09G e, assim, só complementando. O medo é normal, só que quando você sabe trabalhar, aí você diminui o medo. Por quê? Porque você testa antes, tá? O segredo é testar. Você testa todas as métricas, né? E aí, quando você entrega para o cliente, você fala assim, ó, eu segui o método e eu testei e segundo o resultado dos testes, tá garantido para eu entregar para o cliente. Pode ir, meu amigo, pode viajar, pode ir, sabe? Por quê? Porque se dá um defeito no câmbio, é uma coisa totalmente aleatória, sabe? Mas assim, você testou o câmbio, você tem certeza que o câmbio tá bom. Isso que é importante. Aí uma vez eu montei aqui um câmbio 09G, que estava no Golf. E aí eu pulei uma etapa do método, sabe? O que eu pulei? A gente esqueceu aqui de limpar o trocador de calor. E aí tá, montei todo o câmbio, ficou zero câmbio, tá tudo filezinho, tudo certinho. Só que nós esquecemos de limpar o trocador de calor. E, e aí tá, eu saí para testar o câmbio, tá? De primeira a sexta, tudo certinho. E aí testando, aí tá, eu ando primeiro, assim, eu ando na BR, eu ando na BR e na cidade, né? Quando eu tava na etapa lá de andar na BR, e eu já tinha andado bastante com o carro, eu falei, nossa, agora é só entregar, porque aqui tá tudo certinho, tá? Temperatura, tudo certinho. Aí quando eu fui, aí tá, eu na BR lá, de repente eu senti que o carro patinou. Opa, o carro patinou, aí eu parei. Aí quando eu fui sair de novo, patinou também nessa mesma marcha. E aí, de repente, aí eu falei, cara, eu vou parar por aqui. Eu parei ali e aí eu chamei o guincho trouxe o carro até a oficina. Aí sim, na oficina a gente foi e, e resolveu o problema. Achou o defeito lá e que era o trocador de calor, resolveu o problema, tá? Então, trocador de calor sujo, entupido, com sujeira, é isso, meu amigo, sabe que tava dando um problema lá. E aí, o que eu fiz? Eu paguei um guincho do meu bolso, eu paguei o guincho, mas eu não forcei o carro, sabe? Por quê? Porque se eu tivesse forçado o carro, aí, meu amigo, ia queimar disco, aí sim, eu ia ter que desmontar o câmbio inteiro para resolver o problema. Mas tá vendo que se você tiver paciência, tiver calma e saber como que testa um câmbio, né, saber perceber ali que hora que tá patinando, que hora que tá dando tranco, sabe? E aí você consegue perceber isso. E aí o que eu fiz? Eu não insisti. Não insisti. Aí eu fui, trouxe de guincho o carro, resolvemos o problema e o carro foi embora, que está até hoje lá rodando por aí, tá bom? Então, e é isso, pessoal. O medo de dar problema no carro e você ter prejuízo, existe. O que você tem que fazer?
para combater esse medo? Trabalhar do jeito certo, né? Não é, tô com medo, mas vou fazer assim mesmo. Não, calma aí, né? Você tá com medo, então trabalhe do jeito certinho para prevenir vários vários problemas aí que pode sim é, causar um prejuízo, tá bom? Ó, Everton, sou do Acre, município de Brasileia. Opa, do norte aqui também, hein, Everton. É isso aí, ó. É isso aí. Que bom que. Onde é Brasileia? É perto de Rio Branco? Nem sei. Nunca fui no Acre. Boa noite. Câmbio Cruze 2017, com folga na tulipa dentro do câmbio. Já vi outros casos. Já vi casos em outros carros que usam esse mesmo câmbio. É normal ou um problema crônico? Não causa vibração nem vazamento. Olha, é normal ter uma folguinha, tá? É muita folga que tá? Muita folga? Se for uma folguinha normal, aí é comum, porque lá dentro tem as planetárias, né? Tem as planetárias e tem uma folguinha mesmo, né? Mas assim, não é um. Pelo menos na minha região aqui, tá? Na minha região não é um problema crônico desses câmbios 6T30, família 6T, não, tá bom? O mestre dos automáticos. Assunto polêmico agora. Máquina para troca de fluido é realmente necessário ou fazer uma troca total sem a máquina é suficiente? Olha, assim, é polêmico sim, né? Porque, que nem eu falei ontem aqui, eu sempre falo, né? A troca de óleo do câmbio automático, ela pode ser feita sem a máquina, se você souber, tá? Não vai amanhã, só porque eu tô falando aqui, ir lá e fazer uma troca sem máquina, se você não saber como funciona, né? Não saber fazer, tá bom? Porque senão você pode, né? Pode não ser muito bom. Mas assim, a máquina, ela tem vários benefícios, né? Por quê? Ela tem a função de fazer o flanche, né? Que é fazer uma limpeza, uma recirculação daquele óleo antes de tirar, né? Ela tem a função de, às vezes você quer trocar o óleo quente por causa da válvula termostática, você consegue aquecer esse óleo e fazer a troca, né? Você consegue vender mais serviço porque tem uma máquina, o cliente confia mais em quem tem uma máquina, né? É questão de venda mesmo, né? Mas assim, dá para fazer sem a máquina, tá bom? Dá para fazer sim. Só que, igual eu falei, tem que saber, tem que aprender, tá? Beleza? Maranhão, Araújo, de Balsas, Maranhão. Cara, a internet é top demais, hein? A internet é top demais. A gente consegue nos aproximar, né? Ó, o Alan, Cruze peguei com essa folga na tulipa. Era uma bica desgastada, mas tinha vazamento no 6T30. No caso do Alan, já estava bem desgastado, que tinha já o vazamento, né? Não é uma folga muito grande, mas o lado direito tem mais folga que o esquerdo. Então, o lado direito tem mais folga que o esquerdo. Por que que pode acontecer isso? Que o eixo, o semi-eixo do lado direito é bem maior, né, do que o do lado esquerdo, né? Então acaba tendo um peso a mais ali, né? Ou o mestre dos automáticos. Eu tenho o mesmo pensamento que você. A máquina ajuda, traz benefícios, porém, com conhecimento dá para fazer uma troca top sem a máquina. Com certeza, meu amigo. É isso aí. O Everton, tem algum câmbio mais simples para começar a praticar? Porque exatamente, o semi-eixo é mais pesado. É um pêndulo, né? Tipo assim, é um pêndulo. O, ele é mais pesado, então ele vai acabar fazendo aqui uma força maior para baixo né, vibração também. Ó, qual é um câmbio bom para começar? É um câmbio, falar de um câmbio assim bacana para começar. O 6T30.
câmbio bom para começar, o 6T30 é um exemplo bacana, tá? Um câmbio aí que é bem tranquilo de fazer ele. Então é o câmbio 6T30, é um que eu falo bastante. O curso, pessoal, o curso, nosso curso online aí, ele é baseado em cima do câmbio da S10, tá? Então, o câmbio da S10, ele não é um câmbio simples, mas ele também não é assim um câmbio é um câmbio moderno, então não é tão fácil, né? Mas você vai dominar tranquilo o câmbio da S10. Dominando da S10, meu amigo, eu não vejo dificuldade em você dominar os outros não, tá? E tendo manual, né? Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram lá que tem tudo quanto é tipo de manual. E o que não tiver, a gente corre atrás e coloca lá, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Ó, eu acho que já a gente já ficando por aqui já, né? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Alguma pergunta aí sobre medo, tá? O que mais você tem medo? Você tem medo de ter prejuízo? Tem medo de fazer o diagnóstico errado, né? Claro, você fazer um diagnóstico errado, né, pessoal? Ó, faz o diagnóstico errado e aí você, baseado no diagnóstico errado, você tem um transtorno gigante aí. Por quê? Porque se você tomar o rumo errado, você vai perder tempo, perder dinheiro e vai ficar indo por um caminho, sendo que o defeito estava por outro caminho, né? Então é isso. Tem que ter, tem que saber fazer o diagnóstico, tá bom? E é isso que a gente ensina, a gente fazer o diagnóstico correto, tá? E você vai, segue o passo a passo e consegue chegar no defeito certinho aí, tá bom? Se você ficar buscando vídeos soltos, né, de gente que fala assim, tá com tranco na primeira marcha, é só trocar esse anelzinho aqui. Isso aqui, tipo assim, é um diagnóstico, um diagnóstico solto, um vídeo solto na internet não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você ter um método para trabalhar. Você vai aprender uma base ali e vai conseguir ter os raciocínios corretos ali para chegar nos defeitos, tá? Então tá, vamos responder as perguntas aqui e já finalizar, tá bom? Ó, vamos ver aqui. É... Ó, sou apaixonado por S10, top demais. Opa, câmbio de S10 é muito bom de fazer e S10 é uma caminhonete boa, né? Ó, o Alan, S10 tranco na terceira, depois de uma pancada no cárter. Ó, tranco na terceira depois de uma pancada no cárter. Me diz uma coisa, o cárter levou uma pancada, é isso mesmo? Esse amassado não, como que tá? Se essa S10 estiver com você aí, me chama depois no direct lá que a gente ajuda a fazer o diagnóstico dela, tá? Boa noite, me chamo Éder de Caldas Novas, Goiás. Estou com o câmbio L4 chiando quando acende a luz de emergência. Chiando. Quando acende a luz de emergência, só sai de terceira, o que pode ser. Ó, pessoal, ó, informação importante aqui, ó. Todo câmbio automático ele tem uma marcha que é usado quando ele está em modo de emergência, né? O modo de emergência é como se o câmbio desligasse o gerenciamento eletrônico dele e ele ficasse só com a marcha para frente e a ré. Então, o L4, por exemplo, a marcha de emergência dele é a terceira. Então ele tem uma falha grave no módulo do câmbio, aí ele vai e fica em emergência. Ficou em emergência, ele vai sair de terceira, ele não vai passar de terceira, então tem que tomar cuidado até, porque ele só sai de terceira, então você não pode acelerar para sair rápido, tem que sair devagarzinho até chegar na oficina, até ou você ir lá e resolver o problema, fazer o diagnóstico, né, e tal. Então, Auto Center do Juninho. O Juninho. Então, primeiro passo aí, cara, não tem boca, é fazer o diagnóstico, tá? É isso aí, pessoal. Vocês, quando vocês estiverem dominando o câmbio automático, vai chegar um cliente perguntando isso aí para vocês. Olha, o meu carro só tá de terceira. É o quê? Você vai falar, tem que fazer diagnóstico. Ah, mas aí chegou outro carro, tá dando tranco. Tem que fazer diagnóstico, entendeu?
Então, e essa o diagnóstico é a parte que mais diferencia, né? Reparador de câmbio automático e quem não é. Mas, ô Juninho, manda lá no direct. No direct ou no grupo, no grupo não, no PV lá que a gente te ajuda a fazer o diagnóstico aí, tá bom? Qual o custo médio em ferramentas para iniciar uma oficina especializada em câmbio? Ah, olha, é, o Igor, né? Igor Costa. Assim, se você quer iniciar uma oficina, isso aí depende muito, né? Mas assim, eu consigo te falar assim agora aqui para você. Ferramenta básica para mexer com o câmbio. A gente falou isso na segunda-feira, eu acho. Na segunda-feira. Ferramenta básica. Você pode ter um elevador, se puder, mas se não puder, um jacaré com preguiças, né? Um jacaré com preguiça para erguer o carro. Um compressor de ar. O compressor de ar pode ser pequeno, não tem problema. Uma pistolinha de ar com um biquinho de borracha. Um scanner, né? O scanner, né, eu tenho um scanner de R$ 4.000 que é muito bom, sabe? Eu tenho um de mais caros também, mas os de 4. Eu tenho um de 4.000 aqui que atende top. Então, você vê que é tudo ferramenta básica. Uma prensa, sabe? Você pode ter uma prensa. Com a prensa você vai tirar vários. Você vai fazer vários trabalhos, né? Então, tem ferramentas específicas de câmbio, de câmbio automático. Você vai comprando conforme vai aparecendo o serviço, tá? Não precisa comprar de cara, não. Mas sim, o básico é isso, tá? O básico. É, como você tem uma ferramenta para erguer o carro, jacaré ou elevador, scanner tem que ter, ou se não tiver scanner, você dá para fazer parcerias com outras oficinas, né? E alugar scanner quando precisar. É o que a gente estava falando na segunda-feira, ó. O que diferencia é o conhecimento e não é a ferramenta. Eu sempre falo do Elton, ele estava aqui, não sei se ele já saiu. Ele tá aqui, ó. Entra, ele tá aqui. O Elton fez o primeiro câmbio dele, não sei se foi esse mês ou mês passado, não lembro, mas na frente da casa dele. Pronto. Então, o que, que isso quer dizer? Que é o conhecimento que diferencia e não é ferramentas. Ferramentas você vai conseguindo conforme a necessidade, vai investindo bem devagar, entendeu? Qual o melhor scanner para trabalhar com câmbio? Ah, o melhor, depende. Tem marcas boas. Lausch, EATA é muito bom também, EATA, né? PDL é bom também. Não tem. O importante é o que? Você tem um scanner razoável, né? E aí, sempre você vai, uma hora ou outra, precisar de outro scanner. Você tem um scanner? Cara, uma hora vai chegar um carro aí que esse scanner não pega, sabe? Que esse scanner pega, mas não mostra o módulo do câmbio, sabe? É assim mesmo. Aí depois você vai comprar um outro, ou você vai, quando precisar de um outro scanner, você vai na oficina do seu amigo e vai fazer uma parceria com ele, vai usar lá, emprestar, alugar, tá bom? Mas é isso aí. Ó, amigo, na desmontagem do A750 caiu uma arruela, deu um rolamento, deu um rolamento. Se eu tiver dúvidas, vou perguntar ao amigo a posição dela, ok? Pergunta lá, meu amigo, com certeza. Pergunta lá. A gente responde sim. Ó, o que eu falo para a galera que está começando é o seguinte: quando começamos na mecânica, também tínhamos medo, mas não deixamos de lado o medo e encaramos. Mesmo a mesma coisa é o câmbio automático. É isso aí. É isso. Eu lembro também, eu fui montar a minha oficina, o medo, nossa, o medo de não aparecer serviço, de você não conseguir pagar as contas e tal. Mesma coisa do câmbio, exatamente. O câmbio automático, você não deixa de lado o medo, não. É bom, o medo ele ajuda a gente também a não fazer besteira, né? O medo ele ajuda o quê?
Olha só, você pegou um câmbio para fazer. O que você vai pensar? É igual vários amigos estão fazendo aí. Eles tem gente aí esperando eu abrir a vaga do curso semana que vem para comprar o curso para depois mexer no carro, entendeu? Meu amigo, é isso. Você tem medo de ter problema? Então, se prepara para vencer, para entender o que o medo tá te falando aí, entendeu? Entendeu? Então, é isso aí. Não pode, só não pode deixar o medo vencer a gente, tá? Tem que encarar o medo. Ó, o Francisco aí, eu sempre presente nas lives. Uma boa noite para todos. Obrigado, Gessé. Opa, tamo junto, hein? Boa noite, pessoal. Stop Car. Boa pergunta. Qual o melhor scanner para poder trabalhar com câmbio? Eu já falei. As marcas, tem várias marcas boas aí, tá? Mas se quiser começar com simples também, começa com simples. Igual eu falei, eu tenho um scannerzinho Multimac X3. Ele custa R$ 4.000. Parcela aí no boleto, no cartão aí. Você dá um jeito de comprar ele e serve bastante, tá? Depois você compra o mais top e aí vai. O mestre dos automáticos. Você é de qual cidade, amigo? Ó, o risco existe, porém devemos encarar sem medo e seguir os procedimentos que vai dar certo. Eu mesmo já teve câmbio que desmontei 3 vezes, porém depois de sofrer acertei. Então, amigo, ó, se você, às vezes, cara, às vezes a gente, o procedimento existe. Você tem que seguir o procedimento para ter sucesso no câmbio. Só que a gente é humano. E outra, a gente é homem. Homem gosta de pegar atalho. Se você pegar atalho, cara, você vai esquecer de colocar uma pecinha lá, porque você falou, você não seguiu o procedimento. Então, se você esquecer, vai dar um problema. Às vezes você vai ter que tirar o câmbio, porque, enfim, você tem que ter atenção, você tem que seguir o passo a passo. Não pode querer pegar atalho, né? Mas assim, se acontecer, tranquilo, vai lá, desmonta o câmbio, acerta lá o que ficou de acertar e aprendeu. O próximo você já não vai errar nesse erro, sabe? Então, assim, não existe fórmula mágica, não. É isso aí. Ó, o Stop Car. Tá, o mestre dos automáticos. Tem o Multimax X3 também. Cara, o Multimax X3 é barato e top, tá? O único, assim, a parte negativa dele é que ele não lê todos os módulos de uma vez só, né? Tem que ser um de cada vez. Mas isso aí é só um capricho a mais, né? O que devo fazer em relação a esse chiado quando engrena o D ou R? É, chama lá, eu vou te falar várias situações. Ó, você já mediu o nível do óleo desse carro? Como que tá o óleo, sabe? Que falha que tem, né? Tem várias situações e que para testar, né? Para poder chegar nesse defeito aí, tá bom? Olha aí, ó. Eu encolho pistão na prensa. Ó, meu amigo, tem que improvisar mesmo, né? Eu não tenho encolhedor de pistão, eu encolho na prensa. Então, o meu encolhedor de pistão, eu paguei para um torneiro fazer. Ficou lá, sei lá, nem R$ 200 para fazer um encolhedor de pistão. Faço perguntas bobas assim porque meu conhecimento é quase zero em câmbio automático. Ô Everton, não existe pergunta boba não, tá? Meu amigo, você tá... Não existe isso não, tá bom? Pode fazer qualquer pergunta aí. O importante é não ficar guardando dúvida não, tá? Eu trabalho como automático há 3 anos na garagem de casa. Olha aí, meu amigo. Isso é um exemplo, hein? O mestre dos automáticos aí. Não tem colocador de pistão. Eu encolho na prensa. Tem jacaré, compressor e pistola, scanner e a vontade de vencer. Pegou aí, pessoal? É isso que a gente falou. Ó, prensa, jacaré, preguiças, né? Compressor, pistolinha de ar, scanner e vontade. Pronto. Se hoje você falar assim, ó, hoje eu vou virar minha chave, eu vou virar minha chave e vou entrar nesse negócio. Meu amigo, é isso. O importante é vontade de vencer e conhecimento, tá? Só não vai fazer câmbio aí sem o conhecimento, sem o jeito certo, tá? A gente tem que ter medo de ter medo. É isso aí. Autocentro. Você pode me auxiliar sobre o meu caso?
Posso sim, meu amigo. Chama nós lá no PV lá que a gente dá uma atenção bem especial, tá? Esse scanner X3 tem mensalidade ou anuidade? É o seguinte, ó, eu paguei 4 mil, eu não sei quanto que tá hoje, né? Mas eu acho que você tem que pagar R$ 5 por carro todo mês, entendeu? Só que assim, quem mexe com câmbio quase não tem aquela rotatividade muito grande de carro, então não vai sair caro essa mensalidade, sabe? Você usou 4 carros no mês, R$ 20 por mês, sabe? Câmbio A4CF0 frio passa as marchas normal. Quando esquenta, dá tranco. Tá no quê? Tá no HB20 ou no Picanto? Picanto acho que também usa ele. Então, pessoal, quando o óleo tá quente, ele afina a viscosidade dele, né? Então, se ele afinou a viscosidade, o óleo fica mais fino, aí ele dá tranco. Então, pode ser o quê? Você pode ter um problema de solenoide, você pode ter um problema de reparo do câmbio, né, que está perdendo pressão. Você pode ter problema de corpo de válvula, tá bom? Tem que fazer o diagnóstico para a gente. Isso. Manda lá, chama nós também lá no PV, tá? Meus amigos, ó, muito bom a gente passar o tempo junto aqui hoje, tá? Uma boa noite para cada um de vocês aí. Em muitos lugares aí do Brasil já é 10h30, né? Aqui é 9h30 ainda. Ou outros lugares também já é outro horário, né? Mas então é o seguinte, ó. Uma boa noite. Muito obrigado pela companhia, tá? Até a live de amanhã, quinta-feira, beleza? Até a live de amanhã e Deus abençoe cada um de vocês.